E aí, Felipe aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje voltamos com o Rabiscando e Pensando, depois de uma semaninha de folga. E cara, a gente já tá no episódio 18, que loucura como o tempo passou rápido, né? E olhando pra trás eu fico feliz demais em ver como o canal evoluiu e tá crescendo cada vez mais. A gente bateu os 1.500 inscritos e basicamente sem eu precisar deixar de ser quem eu sou ou tentar fazer algo que não esteja dentro dos meus planos e dos meus ideais. Isso mostra que todo mundo que tá chegando aqui é exatamente o público com quem eu quero conversar e compartilhar um pouco mais da minha jornada. E hoje eu quero testar algo um pouco diferente para esse vídeo. Eu sempre determinava 3 temas e relacionava eles entre si com alguns exemplos do meu dia a dia ou até mesmo com algumas analogias, mas hoje eu quero falar sobre um tema simples, mas que eu demorei alguns bons anos para entender, que são os problemas. Não os que a gente cria, nem os que a vida joga no nosso colo, mas aqueles que a gente pega dos outros como se fossem nossos. E vamos lá. No meu ver, existem 3 tipos de problemas que sempre vão estar em nossas vidas. Aqueles que podem ser resolvidos, aqueles que não podem ser resolvidos e aqueles que não devem ser resolvidos. E hoje a gente vai falar do terceiro tipo, aqueles que não devem ser resolvidos. Sabe quando você sente que tá sempre resolvendo tudo para todo mundo, no trabalho, em casa, na família, e no fim do dia tá exausto, mas não faz ideia do porquê? Pois é sobre isso que a gente vai falar. Toda vez que surge algum problema, eu fico pensando na melhor forma de resolvê-lo. Isso porque eu fui treinado para isso durante 6 anos da minha vida. Eu não sei se eu falei aqui já, mas eu sou engenheiro civil e todo e qualquer engenheiro é treinado para resolver problemas e na maioria das vezes precisamos usar de artifícios técnicos como matemática, física, química, economia, lógica, entre outras várias ferramentas para tentar resolver esses problemas. Devido a essa visão eu tento ser o mais lógico possível com isso, mas por ser um resolvedor de problemas, inúmeras vezes na minha vida eu esqueço de me perguntar algo essencial quando me deparo com algum problema. Esse é um problema meu mesmo? Eu tenho a obrigação de resolver isso? E talvez essa pergunta seja mais importante do que de fato tentar resolver o problema, porque sempre irão surgir problemas em nossas vidas e nem sempre eles serão nossos, mas geralmente quem nos traz esses problemas acha que eles são nossos sim. E isso acontece porque todo mundo sempre quer alguém que resolva os seus problemas. É mais fácil direcioná-los a alguém do que de fato tentar resolvê-los. E isso sempre chega em pessoas que têm o perfil de resolvedoras de problemas. Assim como você, assim como eu. E como nós odiamos ter um problema em nossas mesas sem a solução, nós vamos lá e resolvemos ele para nos sentir úteis, nos manter ocupados, para sentir a gratidão da pessoa que precisava dessa solução. Enfim, tem vários motivos. E mais uma vez eu pergunto, esse problema era mesmo seu? Tudo bem, você ajudou a pessoa, mas me diz, o que você deixou de lado dos seus problemas reais para resolver esse outro problema? A ideia aqui não é ser egoísta ou te influenciar a dizer não para as pessoas, apesar disso ser bem importante também, mas é te provocar e se questionar. Essas situações realmente precisam de você, do seu tempo, da sua paciência e principalmente da sua saúde mental? Isso se encaixa demais em situações do mundo corporativo, por exemplo. Porque sempre tem aquela pessoa que resolve tudo, que sabe de tudo, que ajuda todo mundo, que é proativa, mas que sempre está sobrecarregada e nunca é reconhecida. Talvez esse seja você. E te digo, se não existem vidas dependendo do seu trabalho, se ninguém vai desviver se você não resolver aquele problema que alguém disse que é urgente, mas no fim das contas só é importante pro ego de alguém, cara, esse problema não é seu, é do CNPJ que você está trabalhando. Só isso. Da mesma forma que se você tenta ajudar algum amigo ou familiar em uma situação do dia a dia, mais uma vez, que não tenha uma vida em jogo, mas essa pessoa tem certa resistência com essa ajuda, cara, esse também não é um problema seu, é um problema da pessoa e ela talvez precise entender sozinha isso. E aí se ela te pedir ajuda, você vai lá e ajuda ela, dentro do possível, é claro. O que eu quero dizer aqui é,
não podemos e muito menos devemos achar que todo problema que cai no nosso colo é algo que nós precisamos resolver. Cada um já tem os seus próprios problemas para se preocupar e tá todo mundo tentando resolver eles. Ninguém aqui deve ser o herói da história, até porque eu nem acredito muito nisso de heroísmo. Isso só vai tirar a sua paz, te deixar ansioso, sem tempo e talvez até doente. Fazer o seu parente, amigo, conhecido ter uma saúde melhor, por exemplo, uma rotina saudável, sei lá, isso não é um problema seu, mas demonstrar o cuidado e preocupação, sim. Porém, a mudança de rotina, o fazer acontecer, não é o problema seu, e sim dele, que ele precisa resolver. Isso se encaixa muito sobre o que eu falei de individualidade e solitude nesse vídeo que eu tô colocando no card aqui. Assim como fazer a empresa que você trabalha lucrar mais não é um problema seu, ainda mais se você é só um funcionário. Seu problema é cuidar da sua parte, do processo que você faz e que pode levar a empresa a um faturamento maior e você a uma promoção, enfim. Essa é a sua obrigação dentro desse fluxo. Esse é o seu real problema. Isso se encaixa para a vida como um todo. Eu dei esses dois exemplos, mas funciona para a relação de cobranças que os próprios pais colocam em si mesmos com relação à criação dos seus filhos, ou até mesmo professores com seus alunos. Enfim, esse questionamento serve para tudo na vida. O que é realmente um problema meu? Quais são as batalhas que eu realmente preciso travar? E lembre-se, não temos como controlar tudo e nem devemos, porque a maioria dos problemas que surgem na sua vida nem são seus. E obrigado por você que assistiu até aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, avalie a possibilidade de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar bastante. E mais uma vez, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até!